trabalhar agora com a elaboração do resumo. O que é o resumo? O resumo é a apresentação concisa do texto, destacando os seus aspectos de maior relevância. Então, como é que estamos nessa fase de elaboração de resumo? Então, ele é um elemento, primeiro, pré-textual. Ele vai ser apresentado antes do sumário até, né? Então, ele tem o resumo, e daí o resumo em língua estrangeira, o sumário e da introdução. Em ordem de apresentação é essa. Para a ordem de elaboração, o resumo é o último item que você irá elaborar. Por quê? Porque primeiro você produziu o seu trabalho, você pesquisou, você concluiu, aí você elaborou a sua introdução, para daí você elaborar o resumo. Há uma lógica nessa estrutura. Vamos acompanhar comigo. Então, eu tinha lá no projeto de pesquisa, eu determinei o que eu ia estudar, que pergunta eu precisava responder, que materiais eram necessários para que eu chegasse a uma elaboração dessa resposta, por quais objetivos eu teria que passar para que eu estruturasse essa resposta e quais métodos eram interessantes, eram adequados para que eu utilizasse como sustentação da minha pesquisa científica. Esses itens compõem a minha introdução, mas eu ainda não vou trabalhar com esse texto. Então, eu tenho essas informações, sei quais os materiais que eu preciso consultar e vou primeiro começar a estruturar essa fundamentação teórica. Então, eu começo a buscar esses conceitos, essas comparações, esse entendimento em lei, começo a elaborar aí todos os capítulos que compõem a minha fundamentação teórica. Na sequência, se eu tenho uma pesquisa de campo, eu começo a fazer apresentar e analisar esses dados da pesquisa de campo. É um momento, então, que eu vou utilizar gráficos, tabelas, quadros, quando eu começo a sintetizar as informações que eu obtive na pesquisa que eu apliquei. Faço, então, nesse capítulo, essa relação, essa interpretação dos dados com teoria, que é um capítulo chamado de análise e discussão de resultados, ou alguma nomenclatura semelhante a essa, e daí eu parto para o último capítulo, que se chama Considerações Finais. Nesse capítulo das considerações finais, então, eu retomo todos os aspectos que eu desenvolvi no trabalho, relembro a pergunta, relembro os objetivos específicos e elaboro um texto sem citações, sem inserção de novos conceitos, de novos autores e concluo, eu fecho esse estudo, eu finalizo esse material, sugerindo até que novas pesquisas sejam desenvolvidas. Depois que eu fiz isso, eu vou retomar a minha introdução. Porque a introdução, ela é um texto que tem que dar a noção do trabalho como um todo, até onde eu cheguei. Inclusive, a gente apresenta os resultados, como é que eu tive a pesquisa de campo, quem participou, como que esse material foi analisado. Então, eu preciso estar com esse material fechado, finalizado, para daí elaborar o texto da introdução. Depois que eu tenho a introdução, eu tenho a noção do trabalho como um todo, até onde eu consegui caminhar, até que resultados eu consegui obter e fechar essa ideia, é que eu começo a elaborar o texto do resumo. Ele é um texto muito conciso, ele é objetivo, então eu não tenho como ficar apresentando teorias e conceitos, eu tenho que ser muito clara aonde eu quero chegar para apresentar em torno de um parágrafo, vamos pensar aí de 150 a 500 palavras, quer dizer, é um parágrafo um pouquinho maior, tudo o que aconteceu no meu trabalho. Então, a tua primeira frase no resumo vai ser uma frase que já vai indicar o teu objeto de estudo. Algumas sugestões que vocês podem ter aí. Então, o presente trabalho versa, a pesquisa desenvolvida consistiu, nesse trabalho é apresentada a análise. Então, eu já apresento na primeira frase qual foi o foco. Eu não fico introduzindo o assunto. Eu sou muito clara naquilo que eu trabalhei. Na sequência, a gente apresenta algumas teorias que você teve que passar. Então, para tanto, foi necessário compreender este conceito, buscar na teoria a concepção do autor A e do autor B. Foi feita uma pesquisa de campo, onde se buscou entender o posicionamento das pessoas em relação a este assunto. Foi feita a aplicação de um questionário, ou foi feita a realização de uma entrevista, mas sempre em frases muito objetivas. Não é hora da gente explicar. Quem quiser saber os detalhes da sua pesquisa, vai ter que ler o seu estudo, vai ter que acompanhar o desenvolvimento do seu estudo no desenvolvimento desse trabalho. Então, ali você só apresenta de uma forma muito direta, muito objetiva, o que fez.
Apresenta, inclusive, de uma forma muito breve, o resultado da sua pesquisa. Então, percebeu-se que realmente isso é possível, é permitido por causa disso, há essa relação, há essa integração, ou não é possível, realmente a aprendizagem não se verificou ao final da conclusão do ano letivo, havia um número muito grande de repetência nessa turma. Então, você pode já apresentar de uma forma muito breve, inclusive, o resultado que você conseguiu com o seu estudo. O que nós devemos evitar nesse texto de resumo? De forma alguma vamos trazer citações, veja, é um texto muito breve, muito objetivo, não tem como apresentar uma teoria, um conceito, no máximo você vai conseguir apresentar principais autores que embasaram o seu estudo, então não traga nem uma citação direta, nem indireta, que é aquela paráfrase, quer dizer, quando eu explico com as minhas palavras a ideia de um outro autor. Então, de forma alguma traremos citações ou conceitos, vou explicar alguma coisa, definir alguma coisa aqui, nem topicalizações, quer dizer, não é hora de eu enumerar nada, fazer uma listagem do que fazer. Então, é de uma forma muito breve, muito coesa, que eu apresento essas informações. Posso, inclusive, apresentar os objetivos, quer dizer, o caminho que eu tive que percorrer para chegar na minha resposta. Mas esses objetivos eu já trabalho de uma forma mais encadeada, quer dizer, eu já ligo um com o outro, quer dizer, o conceito que eu trabalhei com a análise que eu tive que fazer na prática, com a pesquisa de campo, com a última interpretação que eu fiz dessas teorias para concluir, para chegar numa resposta. Então, relembrando, nem citações, nem definições, nem conceitos e muito menos tópicos ou enumerar alguns fatos que transcorreram no período de elaboração do seu trabalho, da sua monografia. A apresentação gráfica desse material, como é que a gente vai trabalhar? Então, nós vamos trabalhar primeiro numa folha separada, é um documento que vai anteceder o sumário, então ele é um elemento pré-textual do seu trabalho. E ele vai ter, primeiro, a palavra resumo vai vir toda em maiúscula e em negrito centralizado. Então, é a primeira palavra que aparece nessa página, é a palavra resumo. Você vai deixar uma linha em branco e, na sequência, teu texto vai ser trabalhado com um parágrafo único. Então, você não tem aquele espaço, aquele recuo na margem esquerda, é um parágrafo único. Com o tamanho da fonte, o espaçamento de linhas menores que o do texto. Então, a gente vai trabalhar aí com fonte Arial ou fonte Times, tamanho 10, e o espaçamento das linhas, entre as linhas, é o espaçamento simples ou espaçamento 1. Depois que você apresentou esse texto, você vai deixar uma linha em branco, então pula uma linha e na linha seguinte você vai escrever palavras-chave. É esse o plural mesmo, palavras-chave, 2 pontos. E vai organizar aí de 3 a 5 expressões que mais representam, que mais simbolizam o seu trabalho. Esse texto que nós apresentamos, você vai tentar elaborar de 150 a 500 palavras. Né? Então, ele é um parágrafo único, com um texto muito objetivo, muito direto, que vai ter em torno de 150 a 500 palavras. Depois disso, as palavras-chave, mas elas não são contadas, não são utilizadas para compor esse número do texto. Para você saber com quantas palavras esse texto tem, você tem uma ferramenta no Word que te possibilita saber com quantas palavras tem, até porque o Word não vai contar alguns artigos, algumas preposições. Então, não se dê o trabalho de querer adivinhar quantas palavras, utilize essa ferramenta do Word. Quem pode lhe auxiliar na escolha dessas palavras-chave é teu orientador, porque nós precisamos trazer aí de 3 a 5 as palavras que têm maior significado, maior relevância no seu estudo. Depois do tópico do resumo, você vai transformar esse mesmo texto, vai traduzir para um outro idioma. Geralmente as instituições aceitam ou o inglês ou o espanhol como os idiomas que você pode escolher enquanto aluno para apresentar a sua versão do resumo em língua estrangeira. Então, é o mesmo material, é o mesmo texto, não vai elaborar um novo texto. É exatamente o mesmo texto, só traduzido ou para o inglês ou para o espanhol. Acompanhe comigo este modelo de resumo. Então, nesse modelo, vocês vão observar que ela é um texto que já inicia na primeira frase trazendo qual foi o objetivo desse estudo. O presente trabalho apresenta uma reflexão sobre as exigências da sociedade da informação no âmbito da educação, que com a evolução das tecnologias da informação e comunicação, a TIC, transforma e amplia as possibilidades da prática docente, principalmente no contexto da educação à distância, EAD.
Essa investigação busca estabelecer a relação entre formação do professor e o uso potencial do AVA Moodle no desenvolvimento pedagógico das disciplinas ofertadas no escopo dos 20% semipresenciais na graduação da Faculdade X. Então, observe que aí já foi o primeiro objetivo desse estudo. Na sequência, tem como objetivo geral analisar a partir da escolha dos recursos do AVA Moodle a relação existente entre o uso potencial desses recursos e as necessidades de aprendizagem tecnológica e metodológica do professor para o desenvolvimento da docência na EAD. Agora ela apresenta como foi resolvida essa pesquisa. A pesquisa foi desenvolvida tendo como locus as disciplinas semipresenciais ofertadas nos cursos de graduação da Faculdade X, no ambiente virtual de aprendizagem, AVA Moodle, na qual os sujeitos pesquisados foram professores que ministraram as disciplinas dentro da proposta dos 20% à distância. Na sequência, a autora vai apresentar quem são os autores que fundamentaram seu estudo. Então, ela apresenta: para tanto, dialogou-se com autores que pesquisam e trabalham com a EAD e as TIC, como Belloni, Morin, Castells, Kensky, Alves, Salles, Aragrão e Primo, os quais contribuíram para subsidiar os construtos em torno da formação docente para o uso das tecnologias EAD e mediação docente. Este é um trabalho investigativo desenvolvido de acordo com os procedimentos do estudo de caso, para o qual utilizou-se questionário e análise de documentos com dispositivos de coleta de dados e informações. Percebeu-se que o uso potencial dos recursos do AVA Moodle está relacionado ao interesse do docente em se atualizar, investir em sua formação continuada e alfabetizar-se tecnologicamente. Praticando e se apropriando do uso das TIC, como os recursos que estão disponíveis no AVA, o professor terá condições de explorar e dominar não só o uso técnico, mas o potencial pedagógico delas. Como palavras-chave, a autora identificou educação à distância, formação continuada, AVA Moodle, aprendizagem tecnológica. Vocês observaram, então, nesse exemplo, que a autora trabalhou, primeiro, qual era o foco do seu estudo, qual era o objetivo principal, as etapas que ela percorreu, que análise ela teve que desenvolver para chegar a uma resposta, apresentou a pesquisa de campo, quem participou dessa pesquisa de campo e apresentou, na sequência, de forma breve, o resultado, como é que os professores poderiam se atualizar e se apropriar dessas ferramentas. Observem que as palavras-chave foram separadas por ponto final. E só para vocês terem a informação, esse texto que eu apresentei para vocês, ele tem em torno de 300 palavras. Então, a ABNT permite de 150 a 500 palavras para compor esse texto do resumo. Na aula de hoje, nós trabalhamos, então, com a ideia de como elaborar o tópico das considerações finais, o que são considerações finais e a diferença de conclusão, e trabalhamos um pouquinho com a ideia do resumo, do que é o resumo e como elaborar o resumo. Obrigada pela atenção, até a próxima aula.